Atos 13, 22 e 23. Irmãos, quando o apóstolo Paulo voltou da sua primeira viagem missionária, ele deu um relatório. Missionário tem que dar relatório, né, Rodrigo? E na nossa Constituição do Ministério de Missões, fala isso também. A gente não solta o missionário e não sabe dele mais, não. Ele tem que prestar relatórios para a nossa junta, para a nossa comissão, para o nosso ministério. Se você der uma olhadinha aí, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele traz um relatório, e nesse relatório ele prega um sermão, uma mensagem maravilhosa. E no versículo 22 ele diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, tendo testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. A Bíblia trata de Davi como o homem segundo o coração de Deus. E esse é o versículo que fala sobre isso. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando a gente lê isso, irmãos, existe uma pergunta inevitável que paira sobre a extensa biografia de Davi, e principalmente quando a gente olha para a vida de Davi. Eu não sei se você sabe, mas Davi é o personagem da Bíblia cujo relato é o maior relato registrado na Bíblia, mais do que Jesus. Pra você ter uma ideia, o relato da vida de Davi começa em 1 Samuel 13 e termina em 1 Reis capítulo 2. São mais de 45 capítulos sobre a vida de Davi. A gente vê a ênfase que a Bíblia dá a Davi. E quando chega no Novo Testamento, a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas uma pergunta, como eu disse, paira, inevitável, sobre essa extensa biografia de Davi. Pastor, qual é a pergunta? Como alguém, irmãos, que falhou tão descaradamente, afinal Davi cometeu adultério, Davi cometeu um assassinato. Como um homem, irmãos, que falha do jeito que Davi falha, pode ter a reputação de um homem segundo o coração de Deus? Quando a gente olha para a história de Davi, existem algumas pistas que nos remetem a essa resposta. O homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Não é. Porque Davi não era. Segundo, o homem segundo o coração de Deus não é isento de pecar. Porque Davi pecou. E pecou, irmãos, dramaticamente. Então deve ser outra coisa. Deve ser algo que de repente Davi tinha e que encantava o Senhor, motivo pelo qual ele é o único na Bíblia que dizia a Bíblia que ele era o homem segundo o coração de Deus. Pastor, quais são essas duas cenas? Permitam-me, queridos, guiar vocês algumas páginas das Escrituras. A primeira cena ocorreu nas ruas de Jerusalém, em 2 Samuel. Se você puder abrir comigo, em 2 Samuel, capítulo de número 6, essa primeira cena que nos acena uma resposta a essa pergunta, está lá. 2 Samuel, capítulo 6. Davi tomou o lugar de Saul. Saul apostatou da fé no fim da sua vida, e Davi então foi elencado rei de Israel. E o primeiro ato que Davi fez, a primeira canetada como rei, não poderia ser outra senão trazer a arca que estava na casa de Obed-Edom, porque foi tomada dos filisteus,
de volta a Jerusalém. O primeiro gesto de Davi como rei foi trazer a arca de volta para Jerusalém. E o interessante, no versículo 12, no capítulo 6, o texto diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Pastor, aonde é a cidade de Davi? Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Veja, querido, que o primeiro ato de Davi, como eu disse, foi trazer a arca de volta para a cidade que Davi estava edificando para ser a capital do seu reino, Jerusalém. E o texto diz, irmãos, que Davi não se conteve. Davi foi tomado de um êxtase. Davi foi tomado, irmãos, de um júbilo, de uma alegria tão grande, que o versículo 14 diz que Davi dançava, mas ele não dançava igual às vezes a gente dá uma sacolejadinha aqui na hora do louvor, não. O texto diz, irmãos, que ele dançava com todas as suas forças. O original aqui traz a ideia de que ele foi tomado de um êxtase, de um júbilo, de uma alegria tão grande, que ele não conseguiu se conter, irmãos. Porque a arca, você sabe, naquele tempo ela representava o quê? A presença de Deus. E o texto diz, irmãos, que Davi, num ímpeto, numa alegria esfuziante, em algo assim, que saiu fora de todo o decoro, entende? Porque ele era quem? Ele era o rei. Existia todo um decoro para o rei. E de repente, irmãos, Davi, ele é tomado de uma alegria tão grande. Por quê? Porque agora ele é o rei, mas ele quer trazer a arca simboliza a presença de Deus. E ele então, irmãos, começa a dançar, mas a dançar assim de forma exuberante, manifestando a sua alegria de ter trazido a arca. Mas a mulher de Davi, filha de Saul, cujo nome era Mical, quando ela vê o rei vestido daquela forma, porque o texto diz, irmãos, que Davi estava com uma estola de linho sacerdotal, e ele começa a dançar, e lógico, aquilo ali deve ter se movimentado, e quando Mical olha para Davi dançando daquele jeito, ela desdenha de Davi. Veja o versículo 20, por favor. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo. Olha, irmãos, o que ela diz para o Davi: se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, veja a resposta de Davi: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Aí ele repete: perante o Senhor eu me tenho alegrado, e ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas eu serei honrado. E aí, irmão, sabe o que acontece? Versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Veja, irmãos, que Davi é tomado então de um júbilo, de uma alegria estupenda, incontida, não tem jeito. E ele então, irmãos, dança, celebra, adora esse Deus. E quando ele é repreendido pela sua esposa, uma esposa vil,
uma esposa incrédula, uma esposa que trata o rei como se ele fosse um vadio. Por quê? Porque ele estava se alegrando na presença de quem? Na presença de Deus. A resposta de Davi, irmãos, para essa mulher revela uma coisa maravilhosa. Ele diz para ela: olha, perante o Senhor eu me tenho alegrado, e perante Ele mais desprezível eu me farei, e mais ainda eu me humilharei, porque eu quero celebrar, eu quero adorar, e eu quero dançar e cantar com todas as minhas forças perante esse Deus. Pastor, qual era o segredo espiritual de Davi? O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Esse texto, irmãos, nos sinaliza a primeira resposta. É porque Davi tinha um coração adorador. É só você ler os salmos de Davi. É só você ler, irmãos, em 2 Samuel capítulo 23, verso 1, onde a Bíblia diz que Davi era o maravilhoso salmista de Israel. É só você ler, por exemplo, os salmos que dizem assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Salmo 104, 33. É só você ler, por exemplo, o Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. É só você abrir as páginas dos Salmos que você vai ver o coração adorador de Davi. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Pastor, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, irmãos, tinha um coração adorador. Jesus falou algo para a mulher samaritana que nós precisamos reeditar na nossa vida. Quando a mulher samaritana começa um papo teológico com Jesus, perguntando a ele: Senhor, aonde é que nós devemos adorar? Qual é o lugar? É na IPVO? É na Batista da Vila 7? É na Quadrangular? Aonde é que nós temos que adorar? Jesus responde a ela, diz assim: olha filha, não é nem aqui nem lá, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E sabe por que Davi tinha um coração segundo Deus, era um homem segundo o coração de Deus? Porque em Davi Deus achou. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E sabe por quê, irmãos, que Davi era esse homem? Porque em Davi Deus achou esse coração. Por isso, irmãos, é muito importante um espírito adorador. É muito importante, irmãos, eu e você celebrarmos esse Deus com júbilo e alegria. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto: Davi era um homem apaixonado por Deus acima até da sua reputação. Davi não se importou do que as pessoas iriam pensar dele. Davi não se importou, de repente, daqueles olheiros religiosos que gostam tanto de desdenhar quando uma pessoa se lança à adoração, à vida com Deus de forma intensa e radical. Davi, querido, ele não se importou com os olhares e com a reputação pessoal. Ele queria extravasar, irmãos, a sua alegria, a sua paixão. Como dizia o Dr. Charles Swindoll no livro dele, Davi era um homem de uma só paixão, e a sua paixão era o Senhor. Os salmos de Davi, irmãos, dizem isso para nós. E quando Davi entra em Jerusalém com a arca, isso fica muito claro no coração de todo o povo, e talvez seja um sinal promissor para nos responder essa primeira pergunta: por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Qual era o segredo espiritual de Davi? É que Davi amava o Senhor, e o seu coração era um coração adorador. Deus procura, querido.
Deus procura pelos adoradores. Será que Ele vai te achar? Será que de repente nós temos sido essa geração que Deus procura e o adora em espírito e em verdade, acima até da sua reputação, acima dos olhares dos homens, das reprimendas dos homens, dos olhares muitas vezes incriminatórios e religiosos dos homens, que quer colocar a vida cristã dentro de uma caixa, ou que quer transformar a vida cristã numa forma pré-concebida, que a gente pensa e acha de um ensino talvez equivocado, que você teve durante toda a sua vida? Mical, irmãos, repreendeu duramente Davi, porque aos olhos dela ele extrapolou. Mas aquele homem que aos olhos da esposa extrapolou, era o homem segundo o coração de Deus. A igreja presbiteriana, irmãos, ela tem uma tradição muito bonita na pregação da palavra, mas às vezes ela é uma igreja fria. Às vezes nós não conseguimos nos alegrar na presença de Deus. Às vezes nós entramos no culto, irmãos, com um semblante caído, e na hora do louvor, da celebração, talvez não saia uma palavra dos nossos lábios. Mas o texto diz que Deus continua a procurar aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã: será que Ele encontra você? Pastor, por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem apaixonado por uma pessoa só. E nessa paixão, ele não se importava muito com a sua reputação não, viu? Ele queria agradar um homem só. É aquilo que o Hernandes diz: o público de Davi era um homem só. Davi fazia as coisas para um homem só. Davi cantava e dançava de todo o seu coração para um público só. E ele não se importava com os olhares, às vezes de desdém, porque ele extrapolou, mas extrapolou por amor. Cuidado, viu, meu irmão, para você não julgar as pessoas, porque essas pessoas talvez não tenham a tradição que nós temos, não é? Não agem do jeito que nós agimos, por exemplo, durante o culto. Mas eu não quero falar apenas do culto, eu quero falar da nossa vida cotidiana em todos os lugares que Deus te leva. Você tem sido um adorador? Você tem adorado esse Deus de toda a intensidade da sua alma, em todos os lugares que Deus colocou você? Talvez essa seja uma primeira pista de por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O louvor, a explosão de alegria. Por quê? Porque o Brasil fez gol? Não, porque a arca do Senhor veio para casa, e a presença do Senhor vai encher essa cidade, e eu me alegro na presença do meu Deus, e eu não me importo muito com a minha reputação de rei. Eu quero celebrar esse Deus com toda a minha alegria, amém? Mas há ainda uma segunda cena, interessante. A primeira cena acontece nas ruas de Jerusalém. A segunda cena acontece dentro do palácio. Segundo Samuel, capítulo 12. Por favor, adiante um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Pastor, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Há uma segunda cena que talvez nos auxilie a responder essa pergunta. Davi agora está no auge do seu poder. Ele não é um principiante. Davi não está iniciando o seu reinado. Davi está terminando o seu reinado. Davi agora é um rei poderoso que tem um exército poderoso e, acima de tudo, pode se dar o luxo de não mais lutar as lutas do Senhor junto com o seu exército. Davi já está no seu palácio em Jerusalém. Davi já tem a nação na sua mão, e o povo ama Davi. Todos o amam,
Davi é amado de todos. Aliás, o nome dele já diz isso, né? O amado de Deus, Davi. Davi, irmãos, ele tem uma posição maravilhosa, porque ele conseguiu conquistar o coração de todo mundo. Haja visto, os valentes de Davi eram homens que davam por ele a própria vida. Há um incidente na vida de Davi que prova como ele soube conquistar o coração das pessoas com a sua simplicidade, com o seu amor pelo Senhor, e foi nisso que ele foi recordado, e o seu testemunho brilhou com luz fulgurante durante toda a história. Não foram as conquistas de Davi, foi o seu caráter piedoso e a forma que ele amava o Senhor, o homem segundo o coração de Deus, que adora esse Deus. A Bíblia diz que certa feita, quando eles estavam entrincheirados para invadir Jerusalém, Davi teve sede. Você conhece esse episódio? E tinha o poço de Gion dentro dos muros de Jerusalém. Só que os muros de Jerusalém estavam fortificados pelos jebuseus. Jerusalém ainda não era a cidade de Davi. Foi Davi que conquistou e edificou Jerusalém para ser a cidade santa. E que nós visitamos, né? A Bíblia diz que Davi teve sede, suspirou porque ele teve sede, mas ele não falou nada com ninguém. A Bíblia diz que tão somente os seus valentes perceberam, eles romperam as barreiras dos inimigos, atravessaram os poderosos muros da cidade, entraram em Jerusalém só para trazer água para Davi beber. Quando eles trouxeram essa água e viu Davi o risco que esses homens tiveram só para trazer água para ele, aí você vê, irmãos, o coração desse homem. A Bíblia diz que Davi pega essa água e derrama a água, ele não bebe. Pastor, por que ele não bebe? Porque ele oferece essa água, que teve um custo tão caro, até, né, do risco dos seus valentes, para quem? Para Deus. Ele derrama a água e diz: perante o Senhor eu derramarei essa água, porque ela me foi dada a custo e a risco da vida dos meus soldados, e eu não sou digno disso, mas o Senhor é. Aí você começa a perceber, irmãos, por que Davi recebeu o nome do homem segundo o coração de Deus. A pessoa que mais importava para ele na vida dele era o Senhor. Mas Davi está no palácio. A Bíblia diz que era tempo dos reis saírem à guerra. E Davi, de repente, irmãos, na ociosidade do palácio, no auge do seu poder, ele é traído por uma trama, por um emaranhado de paixão, de adultério, de mentira e de assassinato. E esse homem, irmãos, que conquistou o coração de todo mundo e conquistou o coração de Deus, esse homem agora, irmãos, cai vilmente num pecado pós outro. É aquilo que Provérbios diz: um abismo chama o outro abismo. E Davi, então, irmãos, comete adultério com Betseba, mulher de um dos seus valentes. E para encobrir o seu pecado, irmãos, a Bíblia diz que Davi manda que Urias volte do campo de batalha, porque ele quer que o valente dele deite com a sua mulher, para tentar encobrir o erro dele. Mas Urias é tão fiel a Davi, Davi conquistou o coração desse homem de forma tamanha, que quando esse homem chega no palácio, Davi dá a ele comida, embriaga esse homem, manda esse homem embora para casa. Mas no outro dia, para espanto de Davi, aonde está esse homem? Na porta do palácio do rei, como um cachorro deitado na porta. Quando Davi olha aquele homem, Davi se enfurece: por que você não entrou na sua casa? Por que você não foi para sua mulher? Ele responde: como poderia eu ir se os meus amigos estão no campo de batalha? E Davi, irmãos, assina a sua ruína através de um bilhete que ele põe na mão de Urias. Joabe, coloque Urias na frente da batalha mais ranhida, para que ele morra. E Urias, irmãos, que amava Davi,
que foi conquistado por aquele coração adorador, leva na sua mão a sua condenação de morte, sem saber. E quando chega lá perto de Joabe, ele como um cordeirinho, sem saber de nada, esse homem tira o papel, o papirozinho, porque naquele tempo era enroladinho, e entrega a Joabe, pensando que é alguma ordem de Davi para conquistar, e ele entrega a Joabe. Quando Joabe olha aquilo, Joabe obedece. E você conhece a história. Muitos morreram junto com Joabe, mas aquele a quem Davi pretendeu a morte, morreu, para que ele agora pudesse trazer Batseba, livre das acusações de todos, para o palácio. E sabe o que o texto diz? Que depois que Joabe, ele recebe a notícia de Joabe que Urias é morto, ele pega Batseba e leva para o palácio, e ela concebeu. Veja, querido, que agora, essa segunda cena, Davi está no palácio. Davi está vivendo com Batseba. Ela deu à luz ao filho do adultério e do assassinato de Davi. E Davi, irmãos, de repente está vivendo aquela vida com tudo aquilo que aconteceu lá atrás, como se nada tivesse acontecido. Afinal, ninguém sabia, só Joabe. E Joabe era o general fiel a Davi, que nunca iria traí-lo. É aquela velha história, ninguém sabe. Siga lá a pelota. Segue o jogo. Ninguém está sabendo de nada, só Joabe. Trouxe Batseba, o marido é morto. E a Bíblia diz que essa mulher concebe. Mas de repente, irmãos, no palácio tinha um homem. O nome desse homem? Natã. O que significa o seu nome? Dádiva de Deus. Existia uma dádiva de Deus dentro do palácio. Natã era o profeta de Deus. E esse homem, irmãos, então, arma uma história inteligente, perspicaz, sensível. Ele arma uma história de um estrangeiro que tinha uma só cordeirinha. E que ele chega numa cidade e o banquete é dado a ele pelo rei. E o rei tem muitas cordeirinhas, manda matar a cordeirinha desse homem para se banquetear com ele, a única que ele tinha. E para pimentar a história e colocar a coisa mais sensível, ele diz assim: olha, e essa cordeirinha era a cordeirinha que ele amava, ela dormia no colo dele, ele acariciava ela, era o cachorrinho que tem lá na sua casa. Era a pantera, entendeu? Era aquele totó que você tem lá e ama. Natã constrói essa história, e de repente, quando Natã diz, mas esse rei mandou matar essa cordeirinha para banquetear-se com esse homem, o coração de Davi se inflama. Ele fala, mas isso é impossível, não pode acontecer isso de forma nenhuma, eu preciso saber quem é esse homem tem que ser morto. Caiu na armadilha de Natã. Por quê? Porque essa história que Natã arquitetou de forma tão inteligente, foi para despertar a consciência cauterizada do pecado de Davi, e fazer ele enxergar que aquela cordeirinha era Batseba, que o homem pobre era Urias, e o rei que tinha muitas cordeirinhas era ele. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Davi foi repreendido por Natã. E a reação de Davi, irmãos, demonstra mais uma vez, mesmo com o pecado cauterizado, a grandeza desse homem. O papo de Natã com Davi foi no palácio. Ninguém ouvindo, sem testemunhas.
Davi, como rei, poderia tranquilamente negar os fatos. Não, eu não fiz isso não, de jeito nenhum. Davi poderia também se justificar, como muitas vezes eu e você fazemos quando somos repreendidos por alguém. Aliás, irmãos, se existe uma coisa que o ser humano sabe fazer muito bem, é o quê? Arrumar justificativa para o seu pecado. Isso a gente faz muito bem. Com quem que a gente aprendeu isso? Com Adão. A natureza adâmica nossa é a natureza da justificativa. Nós nunca temos culpa, sempre é o outro. Davi poderia ter se justificado: fiquei sozinho, né? Vocês me abandonaram na guerra, eu aqui nesse palácio desse tamanho, essa Mical, esse troço aí de Saul também, ela só me acusa, é uma mulher que não me ama, afinal de contas, né, eu sou homem, né? Não, irmãos. Davi era o rei, ele tinha todo o poder, o povo amava Davi, ele tinha os seus valentes. Ele poderia tentar mandar matar Natã. Por muito menos, irmãos, os reis mandavam matar as pessoas naquela época. Por muito menos, irmãos, Davi poderia ter usado um subterfúgio para dizer o seguinte: olha, Natã, eu vou te dar um cala-boca, eu vou te dar uma propina. Você vai ser agora o meu ministro da justiça. Brasil é assim, Brasil é tudo na base da propina. Mas não, irmãos. Quando Davi ouviu no recôndito do palácio, dos lábios do profeta, sem ninguém testemunhar, a Bíblia diz, irmãos, que Davi reconhece o seu erro. A Bíblia diz que Davi se arrepende. A Bíblia diz que Davi entende que o pecado, em última instância, é o pecado contra Deus. Ele dança perante Deus e ele peca perante Deus. Pequei contra o Senhor. Ele não fala assim: pequei contra Urias, pequei contra Betseba. Não, pequei contra o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi é aquele homem de um homem só. Pequei contra o Senhor. E aí, irmãos, uma coisa que me chama a atenção de forma assim, nesse texto que rasga o nosso coração, é que Davi não confessa o seu pecado apenas para Natã. É muito fácil, né, meu profeta? Quando a gente é repreendido por alguém num pecado, precisa se confessar e arrepender só com a pessoa no recôndito do palácio para ninguém saber, porque afinal de contas você não quer ser envergonhado, né? Mas Davi não fez isso não. Sabe o que Davi fez? Ele pegou a sua pena inspirada, ele pegou o seu pergaminho e ele escreveu o Salmo 51. E sabe o que é um Salmo 51? É a confissão e um arrependimento nacional. Ele não se arrependeu diante de Natã numa sala do palácio, não. Ele se expôs diante de toda uma nação. E escreveu um dos salmos mais lindos, que é a confissão nacional de Davi. Vamos lá um pouquinho, e eu vou terminar com ele. Lembre-se do que eu disse no início. Davi não se importava muito com a sua reputação, conquanto que o Senhor fosse honrado. O Salmo 51, irmãos, é o salmo de um homem que não quer confessar o seu pecado apenas no recôndito da sua casa com alguém que o interpela. Eu não estou dizendo com isso que agora todos nós temos que fazer isso, mas eu estou dizendo como Davi fazia. E ele escreve o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe.
Versículo de número 7, purifica-me como hisopo, e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, tem uma pista nesse salmo que nos ajuda a responder a pergunta: por que um homem que fez o que fez, ele recebeu a reputação de ser um homem segundo o coração de Deus? E isso está no verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha o segredo aí. Olha a segunda pista de por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque Davi era santo e não tinha pecado? É porque Davi não agiu de forma vil e mesquinha? É porque Davi era aquele santão que de repente sabe tudo, julga tudo, critica tudo e ele mesmo é intocável? O segredo de Davi está aqui no verso 17. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Qual o segredo espiritual de Davi? Primeiro, Davi tinha um coração adorador. Amém? Um coração adorador. A vida dele era para adorar e bendizer esse Deus. Mas em segundo e último lugar, Davi também era um homem que tinha um coração contrito, piedoso, quebrantado. E esse Deus não despreza. Agora veja, querido, que Davi foi esse homem que nacionalmente ele publicou o seu pecado. Ele teve a coragem de expor-se, de abrir, de rasgar. Ele não temeu a reputação dos homens. Por quê? Porque ele queria estar bem com seu Deus. E ele escreve o Salmo 51, uma confissão nacional. Ensina esse salmo para as pessoas. E as pessoas sabiam o que ele tinha feito agora, mas ele sabia do perdão e da restauração que Deus tinha dado a ele. A reação de Davi, irmãos, quando ele é confrontado, quando ele é exortado e admoestado por Natã, mostra porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem piedoso, um homem contrito, um homem com o coração quebrantado, um homem que reconhecia o seu erro, que confessava o seu pecado e deixava o seu pecado. Nunca mais Davi olhou para outra mulher. Aprendeu a lição. Nunca mais Davi se desviou dos caminhos do Senhor. Ele aprendeu a lição. Foi dura a lição. Mas ele aprendeu, irmãos, por quê? Porque o coração contrito e quebrantado é aquele coração que você sabe que é um coração crente. Quando ele é repreendido no seu erro, ele reconhece. Ele não se justifica. Ele não se arma. Ele não ataca. Ele não interpela. Ele não quer ter razão. Ele simplesmente disse uma palavra para Natã: pequei contra o Senhor, mas escreveu um salmo inteiro perante a nação inteira. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê, pastor? Coração adorador, coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Vamos voltar lá em Atos e eu vou encerrar. Sermão de Paulo em Antioquia, Atos 13, versículo 22. Tem mais um detalhe nesse texto que eu quero concluir com ele.
Verso 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Duas pistas sobre o vigor espiritual de Davi, sobre o segredo espiritual de Davi. O seu coração era um coração adorador. Ele amava celebrar e se alegrar diante do seu Deus. Segundo, Davi tinha um coração contrito e quebrantado. Ele era um homem humilde, e sempre foi, mas a vida inteira. Davi era um homem que, quando repreendido, ele batia no peito e dizia, mea culpa. Ele não usava do seu poder e da sua influência para tentar manipular os fatos. Ele se expunha. Ele não se preocupava muito com a sua reputação. Hoje em dia, irmãos, tem tanta gente preocupada com a reputação pessoal e está vivendo no pecado. Aí você vê a diferença de Davi. Ele expôs aquilo que ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas ele expôs, sabe por quê? Porque ele entendeu que daquela forma ele iria participar de alguma maneira da saúde espiritual da sua alma. O que ele pecou em oculto, ele publicou, irmãos. Por quê? Porque ele cria no poder e na restauração de Deus. E ele quis dar um exemplo para a nação, que o vaso é de barro. Ele não era super-homem. Ele era um homem como eu e você, que erramos, pecamos, falhamos, somos miseráveis e às vezes capazes de gestos tão mesquinhos, mesmo sendo crentes, viu? Gestos tão pequenos, tão vis, mas irmãos, existe uma coisa que Deus não despreza, mesmo com esses deslizes grotescos da fé. O quê? Um coração quebrantado. Um coração contrito, um coração piedoso, um coração que quando é confrontado, ele bate no peito, se arrepende, confessa e não tem medo da sua reputação, porque ele é um homem perante Deus. Mas o verso 23, irmãos, me desculpe, na minha opinião, o segredo está aí. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aí de repente, irmão, sabe o que eu percebi? Que o segredo espiritual de Davi estava sim nele, na forma que ele se comportava perante Deus, mas a base de tudo estava no próprio Deus. Por quê? Porque foi Deus quem escolheu Davi. Foi Deus que deu uma promessa para Davi. Sempre haverá um descendente seu sentado no trono, até o dia que virá aquele que reinará para sempre, amém? Deus, irmãos, deu uma promessa para Davi, de seguinte, olha, de ti sairá a raiz de Jessé. Quem era Jessé? Isso, era o pai de Davi. Pastor, qual que era o segredo espiritual de Davi? Claro, irmãos, Davi tinha um coração quebrantado, um coração adorador, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu. E Deus fez uma promessa na vida de Davi. E o apóstolo Paulo cita Isaías 55:3. Olha que texto, irmãos. Escrito lá na frente, muitos anos depois de Davi, lá no período dos profetas, Davi já estava morto, a monarquia já não estava mais, os reis, a nação já tinha dividido, Israel, Judá, e lá na frente Isaías diz assim, vinde a mim e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Pastor, qual era o segredo espiritual de Davi? Era o Senhor ter escolhido Davi e ter prometido que a misericórdia dele nunca se apartaria de Davi. Por quê? Porque de Davi tinha uma promessa gloriosa, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E de repente, irmãos, nós estamos na cidade de Jericó. Nós estivemos lá em Jericó.
quente para danar. E de repente, o texto diz que quando Jesus entrava em Jericó, tinha um cego mendigo sentado à beira do caminho. E quando ele ouviu o tropel e a multidão, e alguém deve ter falado com ele que era Jesus, um cego mendigo, lá na cidade de Jericó, ele começa a clamar em alta voz. E o que ele clama? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, qual era o segredo espiritual de Davi? O segredo é que Deus tinha uma promessa na vida de Davi de trazer a partir dele o Redentor, o Salvador. E quando esse Salvador viesse, ele seria reconhecido como filho de... Agora, se isso não é graça, eu não sei mais o que é. Portanto, meu querido, eu quero cultivar um coração de adorador. Você também? Eu quero ser uma pessoa que adora a Deus sem reservas, preocupado pouco com reputação. Eu quero ser alguém com o coração quebrantado para ouvir aquele que um dia me repreender com amor pelo meu erro e o meu pecado. Eu quero, irmão, ser um homem cujo coração seja sensível, macio, para ouvir vozes talvez mais sábias do que a minha, para me ajudar a de novo entrar no caminho. Mas acima de tudo, irmãos, eu quero ser um homem escolhido por Deus, um homem que foi alcançado por essa graça sem merecer, um homem que Deus transformou a minha vida, e por isso, a partir disso, eu ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem te escolheu. Amém? Esse era Davi, irmãos. Pode bem ser um de nós. E você pode ser esse homem. Você pode ser essa mulher. Amém, Regis?